Você já parou para pensar que uma única escolha pode mudar totalmente o rumo da sua vida? Olá, irmãos, paz do Senhor! Estou aqui mais uma vez para compartilhar histórias com vocês. Entre viver as suas escolhas ou as escolhas de Deus, o que você faria? E foi exatamente isso que Abraão viveu quando, aqui em Gênesis 12, o Senhor o chamou para sair do meio da sua parentela e ir para uma terra que ele lhe mostraria. Foi isso que aconteceu comigo. Quando o Senhor me chamou, ele me convidou a viver situações totalmente desconhecidas, que consequentemente despertou em mim medo. É super normal ter medo do desconhecido, mas o Senhor conta com os corajosos. E coragem não é ausência de medo, é ir exatamente com medo mesmo. Às vezes a gente passa uma vida procurando qual o nosso propósito aqui na Terra. Mas você já parou para pensar que o seu propósito está intimamente ligado àquilo que Deus quer para a sua vida? No auge dos meus 29 anos, eu jamais imaginaria começar a viver o tempo de Deus para a minha vida. Mas para todo propósito é necessário o processo para nos amadurecer, para que possamos dar conta daquilo que o Senhor colocará em nossas mãos. Se você acha que já passou da idade para recomeçar, esse vídeo é exatamente para você. Existe uma geração que mais se preocupa em viver a sua vontade por medo do novo, que encarar uma realidade de uma vida com propósito. Se você sente um chamado antigo, escute-o. Não existe idade para recomeçar quando é propósito. Talvez a sua coragem também esteja esperando o tempo certo. Hoje eu queria compartilhar com vocês a minha história acerca da vida acadêmica. Meu nome é Iraci Emanuele e no auge dos meus 29 anos eu estou prestes a viver um sonho antigo que também está intimamente ligado à vontade de Deus para a minha vida. Em meados de 2014 estava eu ali me formando no ensino médio e todo adolescente tem o sonho de ingressar em uma faculdade. Como de costume e é protocolo, fiz a prova do Enem e fui aprovada. No tempo, eu já tinha o desejo íntimo de cursar a faculdade de psicologia. Eu acabei me desmotivando porque eu sabia que, infelizmente, eu não conseguiria fazer uma faculdade até eu realmente começar um trabalho que me daria condições de pagar uma faculdade de psicologia. Consegui passar, mas, infelizmente, no tempo, eu não consegui ingressar por falta de recursos. No interior não existia nenhuma faculdade de psicologia e teríamos que nos locomover até a capital. Mas como eu realmente não tinha condições de fazer uma faculdade, eu tinha que optar ou trabalhar ou fazer uma faculdade. E esse sonho foi deixado de lado por muito tempo. Quando aqui no interior surgiu a grade do curso de psicologia, eu vi ali uma oportunidade de iniciar a faculdade de psicologia. Mas, como boa filha que prioriza a vontade do pai, eu coloquei essa responsabilidade de me direcionar nas mãos do meu pai que está nos céus. Nesse tempo, o Senhor disse para mim que não era o tempo. E eu simplesmente fiquei muito frustrada, porque eu tinha um sonho, eu tinha a vontade, era algo que eu carregava dentro de mim por muitos anos. Fazem 12 anos que eu estou nessa espera. E quando eu tive a oportunidade e conseguiria realmente conciliar entre trabalho e faculdade, o Senhor me disse um belo não. Não é o meu tempo. Confesso que fiquei um pouco frustrada, mas eu acatei a vontade do Senhor. Mas isso não deixou de arder no meu coração. Apenas deixei de lado para agradar ao Senhor. Durante esse tempo que eu deixei de lado, que foi 2 anos, que foi quando abriram a grade de psicologia aqui no interior, nesse tempo o Senhor realmente começou a moldar o meu coração para este tempo. E confesso para vocês que jamais imaginaria que só passaria unicamente 2 anos. 2 anos. De 12 anos, eu esperei mais 2 anos. Acharia que talvez o Senhor não me entregaria mais esse sonho, porque eu o entreguei nas mãos do Senhor. E quando eu menos esperei, o Senhor entregou-me esse sonho novamente em minhas mãos. E pasmem, quando o Senhor me entregou novamente,
O meu coração já não estava mais naquilo e eu realmente disse para o Senhor: Pai, hoje eu só quero realmente viver esse sonho se ele for da tua vontade, porque se não for, eu te entrego ele em tuas mãos e não precisa me devolver. Por mais que fosse algo que ardesse o meu coração, para mim de nada adiantaria viver uma vida sem propósito. Eu queria que realmente aquilo que eu fosse viver estivesse intimamente ligado àquilo que o Senhor gostaria para a minha vida. Que o meu chamado estivesse ligado ao que o Senhor queria que eu fizesse. E nesse ano de 2026, o Senhor me entregou esse sonho de volta, me dizendo que era a vontade dele. Durante o processo que eu passei, eu tive a oportunidade sim de ingressar em uma faculdade que não era o que exatamente eu queria para a minha vida. No primeiro período, quando eu iniciei, por mais pressão da sociedade e das pessoas de exigir que a gente tenha a necessidade de fazer uma faculdade, eu iniciei um curso que não fazia sentido para mim. Eu não sentia que o Senhor estava me chamando para viver aquela área da minha vida. E eu percebi que muitas vezes a gente prefere agradar a criatura ao invés do Criador. O que ocasionalmente acaba atrasando a nossa vida em relação ao que o Senhor nos chamou a viver. Às vezes perdemos tanto tempo tentando agradar ao outro, quando poderíamos gastar esse tempo vivendo o nosso propósito, mesmo que no processo seja doloroso. Como eu poderia imaginar que o que o Senhor teria para mim começaria aos 29 anos de idade? Muitas vezes a gente acha que está atrasado para viver aquilo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas. Mas o Senhor, Ele tem um tempo determinado para tudo. E esse tempo serviu de amadurecimento para que eu pudesse carregar aquilo que o Senhor tinha para mim viver. Mas porque hoje eu estou colhendo os frutos desse rumo que eu tomei para a minha vida. Porque não é sobre perfeição, é sobre decisão. Foi quando eu entendi que não adianta a gente ficar cometendo as mesmas escolhas e achando que a gente vai ter resultados diferentes. A gente tem que se posicionar para viver o que realmente o Senhor tem para as nossas vidas. Quantas vezes você já pediu a Deus uma mudança na sua vida, mas você continua cometendo o erro de estar fazendo as mesmas escolhas? O que eu quero te mostrar com esse vídeo é que novas escolhas elas não são confortáveis, mas que elas destravam uma nova vida. E que bom que as minhas vontades coincidiram com a vontade de Deus. Talvez seja por isso que Deus reacendeu essa chama dentro de mim para este tempo, porque o mundo ele precisa de pessoas dispostas a ouvir, a acolher, a cuidar. E eu espero que, assim como eu, você também possa viver um novo tempo na sua vida a partir de suas escolhas. Busque com que suas escolhas elas estejam sempre alinhadas à vontade de Deus e você encontrará o real propósito da sua vida. Se essa história falou com você, compartilha. Se você está recomeçando, comenta aqui para juntos compartilharmos dessa nova jornada.